Pessoal, muito bem-vindos ao 30 Semanas da ZN. Olha, o 30 Semanas é um programa de desenvolvimento pessoal, tanto da nossa comunidade quanto de outras comunidades por esse país afora. Tem trabalhado com cura interior, tem abençoado muitas vidas e nós estamos muito felizes com a sua participação. Que Deus possa abençoar essas 30 semanas, esses 30 encontros. Deus esteja com a sua vida, trazendo libertação, leveza ao teu coração. Deus abençoe. Vamos inicialmente ouvir um testemunho, ver o que Deus tem feito, o que Deus tem operado através desse programa na vida de alguém que já passou por ele. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a dor do abuso, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e vivendo um dia de cada vez com a ira, procrastinação, entre outras coisas. Meu nome é Maíse. Um pouco antes de conhecer Jesus, eu tinha perdido um emprego que amava, terminado um noivado poucos meses antes do casamento e desenvolvido pânico e ansiedade. Iniciei um tratamento com remédios e terapia. Arrumei outro emprego e estava melhorando. Mas a terapia não conseguia ir a fundo na dor na minha alma, nem chegar à raiz dos meus problemas. Mesmo assim, aprendi a controlar os sintomas, gatilho do pânico e da ansiedade, e me dei alta. Mas eu ainda vivi em negação. Nesse tempo, eu parei de resistir a um convite e fui a um cursilho. Logo depois, comecei a frequentar uma célula. Mas ainda assim me sentia inadequada e achava que aquele ambiente não era para mim. Eu achava que o amor de Deus não me alcançava. Pulava de um relacionamento para outro e usava o trabalho como fuga para os meus problemas. Eu era uma chefe abusiva. Até que, despretensiosamente, resolvi fazer o 30 Semanas, antigo CR. Eu vim para acompanhar uma amiga e o nosso objetivo era perder peso e ter uma vida mais saudável. Vejam só. Esse ciclo que eu me inscrevi era um ciclo temático sobre o plano Daniel. Eu achava que ia perder peso corporal, mas Jesus desejava que eu largasse outro tipo de peso. No início do ciclo, eu não compartilhava, tinha receio de me expor e ainda achava que aquilo não era para mim. Eu quis desistir por várias vezes, mas a graça de Deus não permitiu que eu largasse o programa. À medida que as semanas iam passando e o retiro se aproximava, eu ficava mais ansiosa, pois não queria encarar o meu passado, nem muito menos as consequências dele em minha vida. Já havia decidido que no retiro eu não ia escrever sobre nenhum desses assuntos, eu ia omitir. Mas o Espírito Santo me conduziu a um momento de cura, e no retiro eu só fazia chorar e escrever. Pela primeira vez, admiti que fui abusada. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui e incentivar a quem ainda não escolheu seu confidente a não adiar essa decisão. É melhor ter companhia do que andar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4:9. Não se preocupe se você não conhece ninguém entre as pessoas disponíveis para serem confidente. Ore, Deus vai providenciar o melhor para você. Eu fui e sou muito abençoada através da vida das minhas confidentes. Inclusive, eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço bem carinhoso para minha confidente amada Cecília. No momento de compartilhar minhas memórias, eu senti a condução do Espírito Santo e pude, pela primeira vez, falar do abuso, de todo o meu passado de traumas e compensações. Minha confidente ouviu tudo atentamente, não julgou minhas atitudes, orou por mim e eu senti uma paz que inundou meu ser. Quando a gente sai da negação, é como se tirássemos uma venda dos nossos olhos.
ninguém escolhe conscientemente sofrer. Mas quando tomamos a decisão de mudar, de encarar, conseguimos enxergar os nossos erros, padrões de comportamento, vícios e compensações. E, juntamente com Deus, vamos vivendo um dia de cada vez. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio nisso. Aceitei o perdão de Deus, que sempre me amou e cuidou de mim. Perdoei o abusador, me perdoei e pedi perdão por todo o mal que causei a mim e aos outros. Depois de 30 semanas, me tornei uma cristã mais segura. Comecei a servir, assumi mais responsabilidade no corpo de Cristo e passei a desejar que todos tivessem a mesma oportunidade que eu tive de vivenciar esse programa. Hoje eu sou voluntária do 30 Semanas e sirvo na Igreja Anglicana Zona Norte. Obrigada pelo silêncio de vocês. Pronto, pessoal. Agora a próxima fase, a próxima etapa dessa noite é com a palestra referente a esta semana. Então vamos ser abençoados aí com a palestra. Amém. Boa noite. Meu nome é Dino, sou um filho amado de Deus em vitória contra a procrastinação e em luta contra a ira, contra muitas outras coisas, mas vivendo um dia de cada vez. Vamos orar nesse momento. Quero pedir licença também. Renato orou por mim. Gostaria de orar por nossa irmã Cecília, que perdeu sua irmã e está em luto. Vamos orar por ela e pela sua família. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças pela dádiva da vida, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque para Ti todos estamos vivos, Senhor. Tu olhas para nós, Senhor. Tu olhas para todos os seres humanos e todos estamos vivos diante de Ti, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito venha trazendo as Tuas consolações para Cecília, Marcelo e sua família, Senhor. Venha fazer o que nós não podemos, que é trazer as consolações que só Tu dás, que só Tu trazes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu gosto muito desse programa porque é um programa muito de autorresponsabilidade. E a gente vê logo, são decisões que eu tenho que tomar, e eu sempre ficava me questionando antigamente, porque tinham coisas que eu não era curado, que eu não avançava, que eu não caminhava. E com o passar do tempo, meditando nas Escrituras, eu me lembro uma vez, eu falei aqui, um testemunho bastante conhecido aqui na igreja, eu queria passar num concurso e orava muito a Deus e pedia muito a Deus para passar num concurso, até que um dia eu me deparei com um texto lá de Provérbios que diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E eu já tinha visto esse versículo inúmeras vezes, já tinha lido, e sempre focava na segunda parte do versículo, a vitória vem do Senhor. Mas nesse dia parece que o Senhor colocou um outdoor assim na minha frente e disse: olha, o cavalo prepara-se. Deus é tão amoroso que para eu passar num concurso, Deus me falou o óbvio, né? Disse: filho, faz tua parte, né? Estuda, te prepara, porque eu vou te ajudar no concurso. E assim foi. E Renato me apresentou como aposentado, me aposentei mês passado, então já faz um tempinho. Por isso que eu gosto desse programa, porque trabalha com as nossas decisões. É plano de Deus a cura para mim e para você. Isso aí é inegável. Jesus veio, morreu na cruz, mas eu tenho que tomar decisões, eu tenho que caminhar, eu tenho que dar o passo. Jesus já deu, agora sou eu. Então, essa decisão, nós estamos trabalhando com a decisão de admitir, e nessa decisão de admitir, eu preciso admitir que tenho problemas. Então, não foi esse o problema dos fariseus? Jesus disse: olha, só precisam de médico os que estão doentes, os que se acham que estão sãos, estão muito perfeitinhos, não precisam de médicos. Então,
Graças a Deus que vocês estão aqui, vocês estão aí na internet acompanhando, porque vocês têm reconhecido que precisam admitir que têm problemas. E o que eu gosto, estava dizendo aqui também, é que todos somos iguais. Aqui não tem diferença, não tem um mais santo do que outro. A gente descobre aqui que todos nós precisamos de Jesus. Nós já caminhamos em algumas áreas, mas precisamos admitir. Veja que testemunho libertador. Nossa irmã já tinha passado por tantos caminhos, mas quando admitiu o abuso, ela falou hoje aqui, ela recebeu a cura. Começou o processo de cura quando ela admitiu. Então, hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia em que Deus já está trabalhando na tua vida para te libertar. Então, o que é que você precisa, eu e você precisamos admitir hoje? É que eu e você fazemos uso de compensações. A gente já ouviu falar, meu pai gostava muito desse termo, mecanismo de defesa. A gente usa muitos mecanismos de defesa, muitas compensações para não sentir a dor, porque dói. A nossa dor é real. A gente não pediu para sofrer, como Maíse falou. Agora, eu não sou responsável pelo que acontece comigo, mas com o que eu faço com o que acontece comigo. Então, eu preciso admitir que eu faço uso de compensações. Diz o texto lá de Hebreus, portanto, também nós livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Veja que o texto não diz que eu tenho que me livrar, nem tudo que está na minha vida é pecado, não, nem toda dor que eu passo é pecado, não. Veja que o texto, ele diz inicialmente, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, é a primeira coisa. Algumas versões dizem de todo peso. Tem coisas que estão pesando no teu coração, e Deus quer hoje que você coloque aos pés dele, coloque lá no teu grupo de partilha, se livre desse peso. E se for pecado também, se livre do pecado, confesse, porque Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Ele é um grande Senhor, Ele é um grande perdoador. Agora eu preciso receber, preciso admitir. Então, qual é a raiz do meu problema? A gente precisa entender que há uma raiz para os nossos problemas. E aqui no 30 Semanas a gente deixa bem claro que essa raiz é a orfandade. E o que é orfandade? Eu gosto muito do que está escrito aí no livro, na página 60. Ele diz, a gente até mandou para alguns grupos hoje, principalmente lá na Zona Norte. Aqui no 30 Semanas, compreendemos que a raiz da maioria dos problemas emocionais é a orfandade. Orfandade seria essa sensação de não pertencimento, de afastamento e de não ser amado nem amável. Ela surge por interferência no reino espiritual do mal, em nossa maneira de vermos a nós mesmos. E é isso mesmo, a gente não consegue se enxergar como Deus nos enxerga, trazendo distorção e nos afastando da verdade que está em Deus. Defendemos também que desta raiz surge um tronco. A orfandade gera a rejeição. Por não nos sentirmos filhos, não nos sentindo dignos e aceitos, aparece a sensação de inadequação, timidez, medo, e com isso desenvolvemos em nós um desejo de nos escondermos ou não enfrentarmos a realidade. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles perderam a paternidade, a noção de paternidade de Deus. Eles se esconderam. Esse caldeirão desenvolve a necessidade de complementar o vazio pelas distorções da verdade em Deus, o que chamamos de compensação. E é isso que nós vamos ver hoje, aprofundar um pouco e ver quais são as compensações que a gente usa, quais são as compensações que eu uso, que você usa.
para tentarmos amainar esse problema da orfandade e da rejeição. Então, há 3 áreas principais, segundo o nosso livro aí. Eu sugiro que a gente esteja lendo esse material. Esse material é maravilhoso, ele por si só já é uma bênção. Só a leitura do livro já é uma bênção para a gente. Então, há 3 áreas básicas em que a gente usa compensação. Você usa, eu uso. Então, vamos lá. Uma delas é codependência emocional. A segunda é uma sexualidade distorcida. E a terceira área é a área de vícios. Então, comece a refletir aí, qual dessas áreas você vai estar se enquadrando. Às vezes são nas 3. Não tem problema nenhum. O problema não é ter problema. O problema é pensar que não temos problema e não admitir o problema. Então, quais são as compensações? Vamos falar um pouco da primeira compensação, codependência emocional. Olha, meus queridos, minhas queridas, isso para mim foi uma libertação, porque eu aprendi aqui no 30 Semanas o que era codependência emocional. Eu não sabia que isso existia. E o que é quando eu me peguei sendo um grande codependente, comprei um livro que foi indicado, é Codependência Nunca Mais, de Melody Beattie, pedi a Alessandra aí que procure aí e repasse aí para os grupos. É fantástico esse livro. Ela era uma codependente emocional clássica e escreve esse livro para nos ajudar. Eu já li umas 2 ou 3 vezes, tem me ajudado fantasticamente. E o que é a codependência emocional? É você colocar sua felicidade não em Deus nem em você, mas em outro. Eu sou feliz na medida que outro é feliz. Uma mãe, um filho, uma filha. Minha felicidade depende não de mim nem de Deus, depende da felicidade do outro. E como é que o livro aqui define? É estar feliz em função de alguém. É você ser um codependente daquela pessoa. Pode ser uma codependência impositiva. O que é a codependência impositiva? É aquela em que eu preciso, para ser feliz, eu preciso controlar aquela pessoa. Então, eu estou aí, acho que a figura aí é autoexplicativa. Minha felicidade está em controlar a vida de alguém. Essa é a impositiva. Acontece. No meu caso, foi a codependência anulativa. Ou seja, minha felicidade dependia de outras pessoas. Está sempre procurando agradar a outros. Nunca consegue dizer não. Dificuldade de dizer não. Aliás, tem uma colega nossa, uma irmã em Cristo, que morou fora e disse, olha, no Brasil a gente não diz não. O brasileiro não diz não. Você pode fazer isso? Eu disse, não posso. A gente não responde assim. Brasileiro diz, olha, veja bem, a gente sempre tem aquele cuidado, passa manteiga no pão, com aquele carinho, para dizer não. Mas não é isso não que eu estou falando. Eu estou falando de uma necessidade de você. Você quer dizer não e diz sim. Você quer dizer não e diz sim. E o que é que vai acontecendo? Você vai anulando a sua personalidade. Você vai se sentindo para baixo. Aí você começa a quê? Depois disso vem o quê? Depressão. Pessoa que está sempre tentando agradar os outros, sempre dizendo sim, vai sofrer mais na frente de depressão. Então, o indivíduo com tendência anulativa acaba desenvolvendo o quê? Diz o nosso livro aqui, baixa autoestima, medo, depressão, procrastinação e muitas outras coisas. O indivíduo com tendência impositiva, que é anterior, desenvolve ira,
ansiedade, compulsões, dentre outras coisas. Você sofre, não precisa falar não agora, só no grupo de partilha, mas para você mesmo, você sofre de codependência impositiva ou anulativa? Em segundo lugar, primeiro, codependência, a gente faz compensações pela codependência. Em segundo lugar, pela sexualidade distorcida. Uma sexualidade distorcida, o que é que produz? Vou dar exemplos aqui claros. Olha. Compulsão sexual, raiz é a orfandade. A raiz é a orfandade. Compulsão sexual, pornografia, pedofilia, prostituição, sexo fora do casamento, fetichismo, fornicação, etc. E o que é que causa isso aí? Consequentemente, através de uma sexualidade distorcida, isso causa o quê? Depressão, pode causar depressão, pode causar culpa, pode causar também baixa autoestima. Veja que a baixa autoestima aqui se repete. Normalmente essas questões produzem baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividades e até, diz o nosso material aqui, impotência sexual, dentre outras situações. E eu pergunto aqui, o livro pergunta, você já manifestou alguns desses sintomas? Há situações em que você desenvolveu isso aqui por causa de uma sexualidade distorcida, também para você. Eu quero dizer uma coisa, nem sempre é fácil a gente expor essas coisas no grupo de partilha. Mas eu quero dizer para vocês, quanto mais honestos e honestas vocês forem, mais vocês serão curados. Eu, particularmente, no meu testemunho, não vou dar o meu testemunho hoje, mas eu também sofri um abuso quando tinha 8 anos de idade, mais ou menos. E eu guardava isso, e isso era angustiante. Eu ultrapassei isso, cheguei com 20 e poucos anos, com aquilo me consumindo, já tinha me convertido, até que um dia Deus levantou um casal. Talvez seja melhor outro microfone, né? Tá falhando um pouquinho. Som, será que vai? Vamos lá. Então, Deus levantou um casal abençoado, em que eu pude falar isso, pude me abrir, e eles não me julgaram. Pelo contrário, eles disseram, olha, porque normalmente quem é vítima de abuso tem uma culpa muito forte. Sempre se acha o culpado ou a culpada. E ele disse, você era uma criança, você é a vítima nisso tudo. E isso foi o início da minha cura, e hoje é como uma ferida que eu olho aqui, olha, tem a cicatriz, tem a marca, mas está curado, em nome de Jesus. Em terceiro lugar e último, a gente usa de compensações através de vícios. Romanos diz, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Nós, na nossa qualidade humana, nós precisamos receber a força do Espírito Santo para a gente se libertar. Na nossa carne, em mim, o homem natural não habita bem. Só há um bom, que é Deus. E Ele em nós, aí faz toda a diferença. Ele dentro do meu coração, dentro do seu, faz toda a diferença. E os vícios, eles são divididos em hábitos. E o que é um hábito? São comportamentos não inatos que se tornam
repetitivos e fixos. Eu termino repetindo aquilo regularmente, repetindo, aquilo virou um hábito. Tem coisas que nós repetimos, que são hábitos, que são bons, que não são compensações. Um hábito salutar, e é bem recomendável, é acordar de manhã e escovar os dentes, não é verdade? A gente já desenvolveu esse hábito, isso é um hábito, isso é um bom hábito. Mas existem hábitos que são comportamentos que nós treinamos ele, ou que nós repetimos, e a gente, vez ou outra, se pega fazendo uma besteira, ou falando alguma coisa. Tem aquele costume de falar, não é aqui não, eu sei que aqui não tem isso não, mas é lá pela China, né, a pessoa vai falar e fala uma besteira, e diz, não, na próxima eu vou repensar. Aí na próxima se empolga e fala outra besteira. Aí criou o hábito de falar besteira. Ou cria o hábito de machucar o outro, de ira. Criou o hábito. Vez ou outra explode. Eu estou em tratamento de ira. Vez ou outra, eu ainda preciso. Está aí minha esposa. Aqui eu não gosto de esconder nada. Que estou em Vitória, estou em trabalho de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém mais santo do que ninguém, não. Estamos todos aqui buscando ser limpos e curados. Então, esses são hábitos. O segundo, depois do hábito, vai um pouquinho além, é a compulsão. Já não é, a coisa já vai lhe puxando de uma forma, veja a definição aqui do nosso material de compulsão. É o impulso ou sensação de estar sendo levado irresistivelmente a executar alguma ação, até mesmo irracional. É algo que já vai lhe puxando, você já vai perdendo, começa a perder o controle. É o segundo, primeiro é o hábito, segundo já é uma compulsão, já é algo mais sério, e terceiro e último é o vício. O camarada caiu no vício, então já... Aí, no terceiro ponto, aquilo que não é só um hábito, não é só uma compulsão, mas aquilo já lhe tomou. Então, a gente pode dar aqui vários exemplos, né? Pode dar exemplo do vício com drogas, vício com bebida, e também vício por compulsão por compras, que foi falado aqui, a gente trabalhou com esse testemunho na minha família, não é? Compulsão por compras. Em todas essas situações, o mecanismo é o mesmo, a recompensa é a mesma. Os autores aí explicam que o mecanismo de recompensa hormonal é o mesmo. Não importa se é por substância ou não. E tem até, está se descobrindo agora, cada vez a gente descobre uma coisa nova, né? Tem compulsão por fazer também. Existe uma compulsão agora, eu não sabia que também tem, mas tem essa também. Compulsão por dormir, compulsão por fazer, e aí vai. Mas o vício já é algo que já lhe tomou completamente. Então, dentro dessa perspectiva de vício, qual o seu nível de dependência? O seu nível está em hábito, em compulsão ou em vício? Qual dos três? Então, como nossa história pode influenciar a nossa vida? Tudo que a gente recebeu vai formando a nossa personalidade. Tudo que nós recebemos. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, e o pastor Rick Warren fala sobre isso. Deus não despreza nenhuma dor. Tudo que você está passando, por que é que eu estou aqui hoje falando? Porque eu e minha esposa, nós somos os responsáveis lá na Zona Norte, porque eu passei muita coisa, passo muita coisa, preciso de muita cura. Então, quando a gente precisa muito, Deus não despreza, a sua maior dor é o seu maior ministério. Onde estiver doendo muito, é porque Deus vai lhe usar muito
com as consolações que você recebeu, você vai consolar os outros também. Então, abra sua boca hoje, coloque para fora no grupo de partilha, abra o seu coração, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, o que está acontecendo com você hoje? Eu estou morrendo, eu estou ressuscitando, vou morrer, mas vou ressuscitar. Você não entende agora, mas você vai compreender depois. Se está doendo agora, meu querido, minha querida, aproveite o momento, aproveite a oportunidade. Jesus está com você, Jesus te ama. Abra o seu coração no grupo de partilha, porque você está ouvindo aqui os testemunhos, ouviu o testemunho hoje de Maíse, que maravilha. Um dia ela estava sentada, abrindo seu coração, chorando, hoje ela está nos consolando, com as consolações que Deus deu a ela. Hoje ela é co-líder do ministério lá na Zona Norte. Você foi planejado, você foi planejada para dar certo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a promessa do Senhor, essa é a promessa de Jesus. Nascemos de Deus e fomos feitos de forma perfeita. Nós vamos ter um momento de partilha agora, e no momento de partilha, a pergunta facilitadora vai ser a seguinte, e aí eu peço, em nome de Jesus, abra o seu coração hoje à noite. Abra, rasgue o seu coração, admita. Quais são as suas compensações? Quais são as suas compensações? Pai querido, Pai amado, Tua palavra foi colocada hoje à noite, Senhor. Nessa noite, por completo, ainda vamos continuar na Tua palavra, nos nossos grupos. Vem, Espírito Santo, abre o coração, liberta, Senhor, traz unção e graça para que as pessoas possam colocar nos grupos aquilo que está incomodando, as suas compensações, para que tu venhas trazer cura, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Uma ótima partilha. Muito obrigado, pastor Dino, por essa disponibilidade. Bom, pessoal, após a palestra, agora a gente vai para os grupos de partilha. Você que está inscrito deve ter recebido o seu link no grupo de WhatsApp através do seu líder, do seu facilitador. Então, vá para o seu grupo de partilha, abra o seu coração. Olha, se lembre o seguinte, que quanto mais você for transparente, quanto mais você falar, rasgar a sua vida, mais Deus vai operar nela. Deus abençoe.